Amém. Hoje pela manhã, hoje é dia da reforma, não é? E exatamente hoje. E hoje pela manhã eu falei que ia falar sobre um personagem e nós fizemos isso, não é? Olhamos um pouco para como Deus trabalhou o coração de Lutero e depois eu disse que olharia... Obrigado. Olharia para uma das doutrinas que a reforma trouxe, essenciais. E para mim não ficar escolhendo, eu vou olhar para a primeira pétala, né? A gente podia dizer assim, da tulipe, das doutrinas essenciais, não como muitas pessoas abordam às vezes essas doutrinas só para depois colocá-las para o canto para haver mais espaço para o humanismo da nossa cultura. Então o apóstolo Paulo diz assim em Efésios 1: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis. Ele nos fez agradáveis a si mesmo, a si no amado, em quem nós temos redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, a primeira pétala, não é, que todos nós conhecemos, é a total depravação, é o T, não é? E é o primeiro dos famosos 5 pontos da soteriologia reformada, não é? E até certo ponto é pena que a doutrina seja chamada de total depravação, porque o nome pode levar a equívocos, não é? E prevaleceu para caber dentro do acróstico tulipe. E total depravação é o T, aqui eu falei que é a primeira pétala, né? E o termo engana porque sugere uma condição moral de completa depravação. Completa depravação significa que as pessoas pode dar a entender que elas são tão más quanto é possível ser mal. E nós sabemos que o homem pode ser bem pior do que o que ele é diariamente. E sugere tanto a total como a completa corrupção, com falta até de virtude civil, o que não acontece. Há essa virtude em nosso mundo. Então, a doutrina da total depravação, contudo, a doutrina bíblica, a doutrina que a reforma trouxe daqueles entulhos de séculos, de tradições humanas e doutrinas humanas, não ensina que o homem é tão mau quanto seria possível ser. Por exemplo, muitas vezes as pessoas pegam Adolf Hitler, né, como um modelo de maldade e humana, e certamente teve alguns comportamentos que não foram totalmente ruins, nem ele, não é? Talvez Hitler tenha amado sua mãe, sua amante. Nós sabemos que ele gostava de cachorro, não é? Enfim, e ele podia demonstrar ternura e bondade em determinadas situações ou com determinadas pessoas, e enfim, mas nós podemos pegar pessoas assustadoras como Nero. O termo total depravação, como distinto da completa depravação, diz respeito ao efeito do pecado e a corrupção sobre toda a pessoa. É por isso que é total. Não há nada no qual, quando você está numa situação, você está numa área movediça, você está na água, pode ter uma rocha para você colocar o pé, pode ter alguma coisa que você possa ter o primeiro impulso para escapar, mas o total, estar totalmente depravado, é sofrer da corrupção que permeia toda a pessoa. Nossa vontade não pode ser o iniciador de nada bom em nós. Todas as faculdades, vontade, afeições,
todas as faculdades da alma, todas as faculdades do homem caíram e estão corrompidas, estão aprisionadas pelo pecado. Por isso que é total, não existe nenhuma parte em nós que seja redimível, que mereça ser redimida, ou que pudesse ser o ponto de partida em nós mesmos para a redenção. O pecado então afeta todos os aspectos do nosso ser, é o que a doutrina diz, afeta o corpo, mas afeta igualmente a alma, afeta a mente e afeta a vontade. Portanto, nenhuma dessas coisas podem ser um ponto de partida. A pessoa total ou inteira é corrompida pelo pecado. Não há dentro de nós nenhuma ilha de retidão. Não há nada, nenhuma parte do que constitui o homem que seria aquela parte boa, reta, que poderia dar início a algo assim. Então não há uma ilha de retidão que escapou do oceano infinito da queda. Então do pecado. O pecado então alcança todos os aspectos das nossas vidas, não encontrando nenhum abrigo ou virtude isolada em nós. Não há uma ilha de virtude em nenhum lugar. Talvez, então, um termo melhor para a doutrina da total depravação seria a corrupção radical. A palavra radical vem de radix, que significa raiz. Dizer que a humanidade é radicalmente corrupta é dizer que o pecado penetra até a raiz, até o cerne do nosso ser, até as profundezas, até as fontes da vida. Pecado, então, não é tangencial em nossas vidas. Não vem de algum lugar fora de nós, não vem de algum ponto em nós que está com defeito e está atrapalhando o resto. O pecado não é tangencial, o pecado não é periférico, ele surge do centro do nosso ser, daquilo que nós realmente somos, daquilo que define tudo que nós somos, flui daquilo que a Bíblia chama de coração. Então Jesus diz, do coração do homem saem os pecados. Não vem de nenhum lugar raso no homem, não vem de nenhuma parte periférica, nenhuma parte tangencial, vem do centro do ser do homem, coração. Jesus frequentemente descreveu essa condição com imagens tiradas da natureza. Jesus gostava de fazer isso. Assim como uma árvore, ele diz, corrupta, dá fruto corrompido, assim o pecado flui da natureza humana. O pecado flui da natureza humana porque ele é uma árvore má. Não é? Porque é uma árvore que dá o fruto segundo a sua espécie, e a espécie dela é má. Você não pode pegar o pecado e achar que a árvore é de alguma forma diferente dos pecados, porque aqueles pecados, como frutos, estão vindo da natureza da árvore, daquilo que a árvore é. Não é algo que jogaram e ficou pendurado, não é algo que a sociedade colocou na árvore, não é algo periférico, não é um fungo que atacou a árvore, não é uma infestação de uma praga que atingiu a árvore. O pecado é o que a árvore é em sua essência, em sua natureza. E então o fruto, que é o pecado, é só o trazer para fora do retrato correto do coração humano. Então, desde que a queda, a natureza humana tem sido corrupta e nós nascemos com uma natureza assim, então todos os nossos atos de pecado fluem da nossa natureza e de nenhum outro lugar. É óbvio que isso esmaga o humanismo. É óbvio que essas doutrinas, mesmo se elas são levantadas, mas não são colocadas no centro do que nós somos, você não entende mais o que o ser humano é. O apóstolo Paulo, citando o Antigo Testamento, resume a condição universal do pecado assim, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, independente então de conhecer ou não a verdade revelada de Deus, já que os judeus conheciam, todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele diz em Romanos, mas está citando o Salmo 14, 1 a 3, não é? E
esse trecho de Romanos, ele está citando o Salmo 14, de 1 a 3, 53, de 1 a 3, Eclesiastes 7, 20. E depois ele diz: a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano. E ele está citando o Salmo 5, verso 9. Depois ele diz: veneno de víbora está nos seus lábios, citando o Salmo 140, verso 3. A boca deles é cheia de maldição e de amargura, citando o Salmo 10, verso 7. Depois ele diz: são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, citando Isaías 59, 7 e 8, e ele diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos, citando o Salmo 36, verso 11. Isso é Romanos 3, de 9 a 18. Então, nesse texto, o apóstolo fala de estarmos sob o pecado. E nós usamos uma linguagem figurada com respeito à condição humana, assim, não é? Nós dizemos que uma pessoa diligente está por dentro do seu trabalho. Não é? É uma expressão que nós gostamos de usar. Quer dizer o quê? Esse cara está por dentro, ele tem o controle do que ele faz. Ele é um piloto que está por dentro das melhores técnicas de pilotagem. Ele tem um controle. Inversamente, quando a gente diz que alguém está por fora das coisas, é estar sem eficiência. Não é? Ele está fazendo um serviço, mas ele está por fora. A coisa domina ele, não ele domina a coisa, as coisas acabam mal. Quando Paulo fala que nós estamos debaixo do pecado, ele está usando a mesma espécie de linguagem. Ele estar sob o pecado, ou debaixo do pecado, é ser controlado pela nossa natureza pecaminosa. Não é? O pecado não controla perifericamente, ele controla as fontes da vida. O pecado é um peso, uma carga que pressiona para baixo sobre a alma, e ao trazer toda a raça humana diante do tribunal de Deus, o apóstolo Paulo, a Escritura acusa todos os homens, com exceção de Jesus, de serem exatamente assim. Essa é a descrição de todos os homens, exceto Cristo. E o tribunal então pronuncia: não há ninguém, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Não há exceções a não ser Jesus Cristo. Então, porque ele não era um ser humano caído. A frase qualificadora, não, nenhum, torna claro que o julgamento universal não é uma hipérbole, não é uma linguagem exagerada. Quando Jesus diz que todos os pecados e todas as maldades que você cometeu saíram do teu coração, apesar de você tentar sempre encontrar razões fora de você, ele não está exagerando. Então é uma proposição negativa universal, da qual ninguém está excluído. Ninguém. A ausência de exclusões ou exceções não é tecnicamente absoluta quando consideramos a impecabilidade de Jesus. Então, ele está excluído. Esse texto, porém, não tem em vista Jesus, e sim todos nós, não é? Como nascemos em Adão. Ele está avaliando a raça inteira a parte de Jesus, e como a raça inteira vai terminar, se terminar fora de Jesus. Todos os homens, sem exceção. O texto, então, se move de modo notável do geral para o específico. Não só diz que não há nenhum justo, mas diz que nenhum pratica o bem. Nenhum. Não é? Porque quando ela diz que não há nenhum justo, você podia achar que estamos falando do geral, mas e quando você chega a cada homem específico não há quem faça o bem. Nenhum sequer. Ou seja, vai do geral para o para que não haja nenhuma confusão. Não somos considerados injustos porque o refúgio do pecado está misturado com a nossa bondade. Não há mistura assim. Não é? A acusação contra nós é muito mais radical de dizer que há muito mal misturado na nossa bondade. A acusação é que em nossa humanidade corrupta não há nada bom, coisa alguma, absolutamente nada. É um vazio de coisas boas. Agora, como devemos entender isso? Não é a experiência diária nossa que muitas ações boas são realizadas por pessoas
sem Deus e por nós mesmos durante toda a vida sem Deus. Enfim, os reformadores lutaram contra esse problema e reconheceram que pecadores, em sua condição decaída, ainda são capazes de executar aquilo que os reformadores chamaram de virtude civil. Virtude civil se refere a atos que se conformam de maneira exterior à lei de Deus, mas que, como vimos hoje pela manhã quando estávamos olhando para Lutero, não há nenhuma relação com a lei de Deus, realmente, o Espírito, a vida, não é? Por acaso, exteriormente, aquele homem, por várias razões, ele pode não roubar, ele pode cuidar do seu pai e da sua mãe, honrar. Pecadores decaídos podem se abster de roubar, eles podem praticar atos de caridade, mas esses atos não são chamados bons num sentido fundamental, não é? Quando Deus avalia ações das pessoas, Ele considera não apenas os atos externos em si, o que o homem está fazendo, mas também os motivos por trás desse ato. E o motivo supremo exigido de tudo que fazemos é porque nós amamos Deus sobre tudo, e isso seja o motivo que nos põe em movimento. Porque nós o amamos de todo o coração, com todas as nossas forças e todas as nossas almas, e aquilo é a fonte de todos os nossos atos. Mas isso se conforma, porque esse é o resumo da lei de Deus, mas procede de um coração, essas atitudes, alienado de Deus, com interesses próprios, voltado para si mesmo. Então toda ação, incluindo as inclinações do coração de quem faz, é trazida para o escrutínio de Deus e é achado em falta. Todo mundo é Belsazar, todo mundo foi pesado na balança e achado em falta. Quando a pessoa leva o seu melhor está infinitamente distante de amar a Deus sobre todas as coisas. E para todo homem é dita a mesma coisa: pesado foste na balança e achado em falta. Jonathan Edwards disse que a virtude cívica é motivada por interesse próprio esclarecido. Tais atos, ele diz, externamente virtuosos, são motivados não por um desejo de magnificar, honrar e glorificar a Deus, mas para um desejo de proteger nossos próprios interesses, sermos amados, sermos reconhecidos, nos darmos bem de alguma forma. Podemos aprender, por exemplo, que em nenhuma circunstância o crime irá compensar para nós, por 1000 razões que nada tem a ver com Deus. Podemos obedecer os limites legais da velocidade para não ser multado, para não sofrer um acidente, para não machucar nossa família. Temos 1000 razões para fazer isso, que não tem nenhuma relação com a razão que faz realmente um ato bom. Somos refreados de pecar ao nosso pleno potencial pela lei. Imagine se não houvesse lei. Você acha que as piores coisas que aconteceram no mundo hoje aconteceram externamente? As piores coisas, um mundo muito mais horrível do que o nosso, muito mais horrível do que o nosso, aconteceu na mente das pessoas hoje. O que elas pensaram e não falaram, o que elas desejaram e não fizeram, simplesmente porque isso ia ser muito problemático, não é? Quando Deus olha para o coração do homem, Ele ainda consegue ver um mundo muito mais horrível do que o mundo horrível que nós podemos ver. Do lado positivo, nós poderíamos mesmo fazer ações virtuosas, mas somos motivados por desejos de aplausos dos outros. Nós podemos fazer do nosso cântico, do louvor, uma abominação. Eu posso fazer dessa pregação algo abominável, porque você vê os motivos, mesmo por trás das coisas que você possa achar mais espiritual, podem ser totalmente diabólicos. Então aqui o pressuposto contrário de que certas virtudes realmente compensam nesse mundo, desempenha o seu papel, é o que Jonathan Edwards diz. Ausente de ambos os casos,
está a motivação de um grande amor de todo o coração por Deus nos impulsionando. Não é? E todos os atos, não importa quão radicais são, serão nada. Paulo diz, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, tudo fica sem nada. O cara mais caridoso do mundo, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Então nós chegamos à condição dessa primeira pétala, que é o pecado original. A condição de corrupção radical, depravação total, é o estado de queda conhecido como pecado original. O pecado original não é o primeiro pecado de Adão. A doutrina do pecado original não se refere ao pecado que Adão e Eva cometeram, o primeiro pecado. Esse nome pode trazer essa confusão. E sim, o pecado original é o resultado do primeiro pecado. O pecado original é a corrupção visitada sobre toda a prole deles, como castigo. Todos os homens são entregues ao pecado, são entregues à escuridão. Você nunca, às vezes as pessoas dizem, Deus me fez assim. O pecado te fez assim, não é? O pecado nos distorceu a desejos, vontades, paixões, que são chamadas de concupiscências, desejos do engano. Nunca argumente baseado no pecado como algo que Deus tenha feito você assim. Praticamente toda a igreja tem alguma doutrina de pecado original, e praticamente todas as gerações tentaram minimizar esse pecado. Essa é uma das grandes coisas que a reforma fez. Um dos debates, uma das controvérsias mais voláteis aconteceram quando? No quarto século, envolveu a doutrina do pecado original. E os combatentes foram os famosos, o bispo de Hipona, Aurélio Agostinho, e o monge Pelágio. Essa talvez seja uma das últimas grandes heresias da história da igreja, porque todo o resto tem sido só requentar ela de alguma forma. Pelágio, ele tomou ofensa com a famosa oração de Agostinho. Pelágio nunca se veja admirado com alguém muito preocupado com santidade, quando essa pessoa não está muito preocupada com as Escrituras. Porque quase todas as heresias fluem de pessoas supostamente com muito zelo por uma vida reta. Não é? Você pode ver isso nas páginas do Novo Testamento. Não é? Você pode ver isso na história da igreja. Então Pelágio, ele se ofendeu com uma famosa oração de Agostinho que diz: concede-nos o que tu ordenas e ordenas o que quiseres. Ou concede-nos o que tu mandas e mande o que tu desejares. Pelágio discordou que fosse necessário, em qualquer instância, Deus conceder o que ele exige. Pelágio presumiu que responsabilidade moral, isso, infelizmente, há uma mente pelagiana na igreja nos nossos dias, porque as pessoas continuam com a mesma argumentação. Isso foi no século IV. Pelágio presumiu que responsabilidade moral sempre leva à habilidade moral. Ele dizia que seria injusto da parte de Deus exigir das suas criaturas que elas fizessem o que elas eram incapazes de fazer em sua própria força. E se Deus exige algo de alguém, então essa pessoa tem que ser capaz de fazer aquilo. Ou seja, se Deus diz assim, sede santo como eu sou santo, então se o homem quiser, ele pode ser santo igual a Deus. Esse é o raciocínio. Se Deus requer perfeição moral, então a humanidade precisa ser capaz de conseguir perfeição. Embora a graça, segundo Pelágio, facilite nossa busca, muitas pessoas sempre têm a ideia de que a graça é um facilitador, é uma oportunidade, não é? E uma ajuda. Então, embora a graça facilite nossa busca por perfeição moral, ela não é necessária para nós alcançarmos. E Agostinho argumentava que a graça não só facilita nossos esforços de obedecer a Deus, já que sem a graça a gente sequer quer obedecer a Deus, nós somos inimigos de Deus, estamos mortos em delitos e pecados. E
Ele diz que a graça não só facilita nossos esforços de obedecer a Deus, como por causa da nossa natureza caída, a graça é necessária, essencial e ela faz tudo. Antes da queda, a exigência de perfeição moral já estava presente. E a queda não mudou a exigência. Porque todas as exigências que Deus tinha antes de nós cairmos, fluíam do seu caráter imutável. E o fato de nós termos caídos não muda Deus. O fato de anjos caírem não muda Deus. Não rebaixa quem Deus é. De maneira nenhuma, o Deus santo e perfeito se tornaria menos santo e perfeito porque nós caímos. Então é óbvio que a queda não mudou a exigência. Se o resumo é amar a Deus sobre todas as coisas, o fato do homem ter caído não muda em nada isso. A queda não mudou a exigência, mas a queda nos mudou. O que foi um dia possibilidade moral, diz Agostinho, tornou-se sem a graça uma impossibilidade moral. Jesus diz: vocês são escravos do pecado. A visão de Agostinho está fundamentada em sua doutrina bíblica de pecado original. À medida que o debate entre os dois prosseguiu, Pelágio apontou suas armas de ataque para essa doutrina. Essa doutrina sempre é a doutrina que, por que todo o humanismo secular de hoje tenta dizer que o homem tem apenas vários problemas que você vê que são sempre periféricos? Toda a psicologia e os problemas do ser humano é por causa de alguma coisa que alguém fez, alguma coisa que aconteceu, ou por causa de alguma biologia, é tangencial, nunca é lá no fundo o homem é bom. Isso é irreconciliável. Negando o pecado original, Pelágio argumentou que a natureza humana fora criada não somente boa, mas incontrovertidamente boa. A natureza humana pode ser modificada, mas as modificações apenas podem ser acidentais e não essenciais. Contrariando o que Jesus ensinou, Pelágio disse que não há essência, o coração do homem lá no fundo não é mau. E essa terminologia novamente reflete categorias aristotelianas, não é? Nas quais a palavra acidental não significa não intencional, mas se refere a mudanças que afetam só a superfície de algo, não sua essência. Pelágio está dizendo que o pecado não atingiu a nossa essência profunda, o nosso coração. Atingiu só tangencialmente, não é? Então o pecado não mudou nossa natureza moral essencial. Nós podemos pecar, mas podemos permanecer basicamente bons, entre aspas. Então, se a gente puder mencionar que a ideia básica da bondade do ser humano é uma doutrina primordial da filosofia humanista. A filosofia humanista sempre vai ter que partir dessa bondade, ela sempre vai ter que partir da negação da doutrina bíblica do pecado e da verdade, por conseguinte, da negação final da necessidade de Deus ter que propiciar os nossos pecados. Tentar juntar essas duas coisas é uma das grandes monstruosidades feitas e ainda feitas em nossos dias. Isso também permeia todo o evangelho moderno, né? Eu estava vendo uma revista, uma pesquisa do Gallup, né? E a maioria dos evangélicos professos concordam com a proposição de que as pessoas são basicamente boas. Agora, você se espanta por que o humanismo secular é pregado e não o evangelho em grande parte das igrejas? Se você acredita nisso, você já abandonou toda a doutrina bíblica a respeito do homem. E toda a graça se esvai. No cerne da preocupação de Pelágio em seu debate com Agostinho estava um desejo de proteger uma coisa. Pelágio queria proteger algo que a igreja ainda quer. Hoje as pessoas querem se afastar de Pelágio, mas Pelágio queria proteger o livre-arbítrio do homem. O homem tanto obedece a Deus como peca contra ele segundo a atividade do seu livre-arbítrio. É o que dizia Pelágio. E Adão foi concedido o livre-arbítrio e sua vontade não foi afetada pela queda. É o que dizia Pelágio. Nem foi culpa ou corrupção decaída transmitida aos seus filhos. É o que dizia Pelágio. A nós. Segundo Pelágio, o pecado de Adão afetou Adão e Adão somente. Tudo que Adão podia ensinar a Caim e Abel sobre pecado era
como exemplo, mas essencialmente nada passou. O homem não caiu em Adão. Não há nenhuma condição herdada de corrupção conhecida como o pecado original. E a vontade do homem permaneceu inteiramente livre, segundo Pelágio, e retém a capacidade para a indiferença, no sentido que não é predisposto ao mal. Ou seja, o homem é neutro. Ele nasce no mundo, ele tanto podia ir para uma santidade perfeita e absoluta, quanto ir para o mal. Ele nasce neutro. É óbvio que ele vai ter problemas, não só com o ensino direto da Bíblia, mas como com a única prova diária que o mundo inteiro dá. Todos pecaram, todos estão destituídos, não há ninguém que faça o bem, todos foram para a mesma direção. Era como tudo ser atraído e você insistir que não existe a lei da gravidade. Mas tudo está acontecendo sempre da mesma forma. Mesmo sem ver nada, nenhuma força, e até hoje os seres humanos não podendo explicar o que é a força da gravidade, todo mundo, ninguém se levanta negando ela. Porque ela é óbvia, apesar de não ser vista. Os efeitos, Todos os homens são nascidos livres de qualquer predisposição de pecar, diz Pelágio. Somos todos nascidos na mesma condição moral que Adão desfrutava ainda no Éden. E Agostinho, por outro lado, argumentou que o pecado é universal e que a humanidade é uma massa de pecados, massa peccati. O homem é incapaz de se erguer para o bem sem a obra interior da graça de Deus soberana, que o homem não pode buscar. Não há quem busque a Deus, Nós não temos mais capacidade de retornar a Deus e nem queremos. E nós não temos capacidade de retornar a Deus mais do que um vasilhame vazio tem de ficar cheio de água novamente, depois que a água é derramada, simplesmente porque ele quer ficar cheio, se ele quisesse. Então Agostinho é famoso por distinguir vários estados morais ou condições do homem, tanto antes quanto depois da queda. Antes da queda, Adão tinha capacidade de pecar, posso pecar, diz Agostinho, e capacidade de não pecar, posso não pecar. Ele não possui a incapacidade de pecar, não posso pecar. Ou seja, o homem não era incapaz de pecar, mas ele podia pecar ou não pecar. Ou a incapacidade de não pecar, não posso não pecar. Nós lutamos um pouco contra essa linguagem, porque a condição final que descreve o ponto de vista do pecado original de Agostinho é escrita com uma negativa dupla: não posso não pecar. Dizer que o homem caído é incapaz de não pecar significa que somos capazes só de pecar. Simplesmente somos incapazes de viver sem pecar. Isso não é só uma afirmação clara, bíblica. É o que todos nós sabemos que acontece em nossos corações. Somos incapazes. Simplesmente somos incapazes de viver sem pecar. Pecamos por uma espécie de necessidade moral, porque agimos segundo a nossa natureza caída. Então nós agimos por necessidade, porque agimos segundo a nossa natureza. Fazemos coisas corruptas, simplesmente porque somos corruptos. Essa é a essência do que significa ser caído, da queda humana. João Calvino seguiu Agostinho nessa visão de corrupção humana e diz assim: esta é a corrupção hereditária, a qual os primeiros escritores cristãos deram o nome de pecado original, significando que o termo, a depravação de uma natureza antes pura e boa, quando foi claramente provado pela Escritura que o pecado do primeiro homem passou a toda a sua posteridade. É o que Romanos 5 diz, não é? Claramente. O recurso foi achado na objeção capciosa, que passou por imitação e não por propagação. Ou seja, alguém disse que o pecado passou por imitação e não por propagação. Os ortodoxos, portanto, e mais especialmente Agostinho, esforçaram-se para mostrar que não somos corrompidos por maldade adquirida, mas trazemos uma corrupção inata, desde o próprio útero. Não é? Em pecado me concebeu minha mãe. Então, Agostinho, sobre a capacidade humana antes da queda e depois da queda, mostra essa diferença. Então, a questão da corrupção inata gerou a controvérsia entre Pelágio e Agostinho. E Pelágio foi condenado no Sínodo de Cartago em 418 como um herege. E concílios eclesiásticos subsequentes reafirmaram a doutrina do pecado original e repetiram a denúncia.
até o Concílio de Trento, 1545, 1563, no século XVI, esclareceu que o pelagianismo distorce seriamente a visão bíblica da queda. Não é? E você vê, Martinho Lutero escreve o seguinte sobre o pecado original: de acordo com o apóstolo, e o simples senso daquele que está em Cristo Jesus não é meramente a falta de uma qualidade na vontade ou mesmo só a falta de luz no intelecto, de força na memória. Antes, é uma completa destituição de toda a retidão e da capacidade de todos os poderes do corpo, bem como da alma e de todo o homem interior e exterior. Além disso, é uma inclinação ao mal, uma aversão ao bem, não só uma inclinação ao mal. Uma aversão ao bem, uma desinclinação em direção à luz e sabedoria. É amor ao erro e amor à escuridão. É um fugir das boas obras, como Deus define. É um detestar elas. É um correr para o que é mal. É um amar o pecado. Então, o apóstolo de quem Lutero está falando é Paulo, não é? Ele tem Romanos em mente, quando Paulo faz aquela afirmação em Romanos 3,11, não há quem busque a Deus. E na superfície, esse é um juízo surpreendente. A Bíblia frequentemente admoesta as pessoas a buscarem a Deus, mas também ensina que em nosso estado decaído, nenhum de nós busca a Deus. Como eu disse, o fato do homem ter caído o fato de Satanás só poder fazer o mal não faria Deus ficar mais mal porque Satanás caiu. Deus continua sendo o Deus justo e imutável. A ideia de que porque todos caíram, Deus de alguma maneira mudaria é um absurdo. As exigências de Deus não mudam com a queda, mas como nós vimos, nós mudamos com a queda. E a postura básica do homem não regenerado agora é o quê? É de um fugitivo. Ele foge de Deus. Ele foge da luz. Ele só vai sair do império das trevas se ele for tirado de lá e levado para o reino do Filho do amor de Deus. Nossa inclinação natural é fugir de Deus. O primeiro pecado no Éden provocou a primeira fuga da presença de Deus, e o homem, se pudesse, fugir de Deus para sempre. A sensação de nudez estava ligada à primeira consciência de culpa. Você vê que hoje o que os seres humanos mais odeiam é a culpa. Se pudesse, o humanismo secular bania a culpa. O problema é que as pessoas não conseguem, não é? As pessoas dizem, não há certo e errado, faça o que você quiser, você define, mas as pessoas estão deprimidas, se sentem horríveis. Nada pode trazer paz à turbulência do coração, porque você não pode matar a culpa real. Esse foi o primeiro episódio de um homem encobrir o que fez, não é? Ali no primeiro pecado. Frequentemente nós ouvimos cristãos evangélicos dizer que seus amigos não cristãos estão buscando a Deus, ou eles sentem que eles estão procurando a Deus. Por que dizemos isso quando a Escritura ensina tão claramente que ninguém jamais buscou a Deus? Por que é comum você ouvir isso no meio evangélico, quando claramente a Bíblia diz que jamais nenhum ser humano buscou a Deus? Tomás de Aquino observou que as pessoas estão em busca de felicidade, paz, alívio de sentimento de culpa, realização pessoal e outros tais benefícios. O homem quer sentir paz de espírito, quer se sentir bem consigo mesmo, não quer ficar deprimido, e nós entendemos que esses benefícios só podem ser encontrados em Deus. Nós sabemos que aquilo que o homem procura só é possível em Deus, e aí nós inferimos que se alguém quer paz e só Deus pode dar paz, esse cara está buscando Deus, não é? Porque eles estão buscando algo que só Deus pode dar, mas essa é a essência do pecado humano, buscar tudo que só Deus pode dar na criação e não em Deus. Nosso erro é exatamente esse, e esse é o agravamento da nossa culpa. Em nossa condição decaída, nós desejamos os benefícios que só Deus pode nos dar, mas não desejamos Deus. Queremos as dádivas sem o doador, queremos o Éden sem Deus, queremos paz de espírito sem Deus. Isso não existe, mas nós queríamos. Romanos 3,12 declara que todos se extraviaram, ou em outra tradução, saíram do caminho. Pecadores são pessoas errantes. Isaías diz, como ovelhas, todos nós nos desviamos, cada um
pelo seu próprio caminho. E Deus fez cair do seu povo, né, as nossas iniquidades. Esse caminho de buscar todas as coisas que só Deus pode dar em outros lugares, fez cair a nossa iniquidade sobre Cristo. Então, antes de os crentes serem chamados cristãos, não é? Eles foram chamados de pessoas do caminho. Jesus falou em diferentes caminhos, um que conduz à vida e um que conduz à destruição, por exemplo, em Mateus 7, 13 e 14. E visto que ninguém busca por Deus, enquanto não é regenerado, enquanto é irregenerado, não surpreende que todos nós nos desviamos ou saímos do caminho. Nós não achamos Deus como resultado da procura por Ele. Ninguém que está em Cristo está lá porque um dia procurou isso. Nós somos encontrados por Ele. A busca por Deus não termina na conversão. Na verdade, a primeira vez que um homem buscou a Deus foi depois que Deus o trouxe e o regenerou, não antes. É a pessoa convertida que genuína e sinceramente busca a Deus. Jonathan Edwards observou que buscar por Deus, ir atrás dele, é a ocupação principal de um coração regenerado, ou seja, de um verdadeiro cristão. Romanos 3,18 termina com a acusação formal contra a humanidade decaída que não há temor diante de Deus, não há temor de Deus diante de seus olhos, de todos os homens. Talvez esse seja o efeito mais devastador do pecado original no homem. Não há temor de Deus. Você viu quantas pessoas ficaram com medo de um vírus? Pessoas que podem falar assim, não, eu sei que tem um inferno eterno, elas não acreditam. Elas não têm temor de Deus. Elas têm temor do vírus que elas não viram, mas elas não têm temor. Pessoas dizem para mim, eu sei, pastor, que eu estou perdido. Ele está falando tão calmo. Mas aí essa mesma pessoa um dia fala para mim, pastor, eu estou desesperado porque eu estou com câncer. Como assim? Você estava tão calmo indo para o inferno? O câncer é infinitamente algo suave perto de mim. Por que você estava com tanta paz indo para o inferno, tão tranquilo, não é? Por que o câncer te perturba tanto? Porque o câncer é real para ele. Essa pessoa não acredita no que ela está dizendo. Quando ela diz, eu estou longe de Deus, eu estou não sei o quê, ela não acredita. Essa é algo devastador que o pecado faz, não há temor de Deus em seus corações. Eles temem tudo. Já perdemos a capacidade de reverência santa diante dele. Tudo para Deus nós achamos excessivo. Uma coisa que é feita contra o homem, crime, nós achamos horrível. Uma coisa que é feita contra Deus, um monte de cristão diz, nós temos que entender. A sociedade ofender Deus o tempo todo não devia nos perturbar. Um ser humano ofender o outro é terrível. Terrível. Temos que protestar. Agora, nós temos que ser compreensivos. Deus pode ser ofendido dia e noite. Não nos perturba, não é real para eles. Simples assim. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso não quer dizer que paramos de cultuar completamente. Esse é o pior de tudo. Antes significa que nos tornamos idólatras, transferindo o culto de Deus a algo na ordem criada. Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode manifestar, Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 18 a 25. Essa seção de Romanos descreve a prática universal, contínua da idolatria. O pano de fundo para a acusação é que Deus se revela claramente na natureza como resultado que todo ser humano sabe que há um Deus.
Mas a resposta universal a esse saber, a essa revelação, é suprimir isso e trocar essa verdade manifesta por uma mentira. Por isso ele procura todas aquelas coisas que Tomás de Aquino disse, paz, alegria, e que só pode ser encontrado em Deus, e nós começamos a inferir que pessoas que estão procurando essas coisas estão procurando Deus, quando na verdade a sua mente odeia Deus. Nós trocamos a glória de Deus pela glória das coisas pertencentes à criatura, não é? E toda a dificuldade da doutrina da graça não estão aí. As pessoas não ficam muito ofendidas porque elas não conseguem ver Deus sendo totalmente exaltado. Essa coisa de toda a glória a Deus é só palavras. Da mesma maneira que não há temor de Deus em seus corações, não há nenhum vislumbre, é óbvio, da sua grandiosidade. A própria essência da idolatria é erigir um altar substituto para Deus. E o maior ídolo que o homem tem é o próprio homem. Ele pode inventar um monte de deuses que sirvam o homem, o seu propósito, né? Então o temor de Deus ao qual Paulo se refere não é o medo ou o pavor servil que se tem de um inimigo, mas a percepção da grandiosidade que enche o coração com reverência e inclina a alma em verdadeira adoração. Pecadores não adoram a Deus por natureza, ninguém, jamais. Nós somos por natureza filhos da ira, pois levamos em nossos corações uma inimizade fundamental contra Deus. Nós podemos adorar qualquer coisa, menos Deus. Estar no estado de pecado original, então, é estar no estado em que a Escritura chama de na carne. Estão na carne. Isso não se refere às coisas físicas. E com a expressão carne, as pessoas podem confundir, mas é uma condição de corrupção moral. Na carne, não somos capazes de agradar a Deus. E como todos nós nascemos apenas como homens naturais, nenhum de nós pode. De fato, falta-nos, não é que nós não podemos agradar a Deus, não podemos, mas também não há nenhum desejo de agradar a Deus verdadeiro no coração do homem, a não ser que ele tenha algum interesse nele mesmo. Nós somos desafeiçoados. A Bíblia então diz que nós somos alienados de Deus, sem Deus no mundo. Caso perguntássemos a descrentes se eles odeiam a Deus, provavelmente eles negariam isso categoricamente. E se nós perguntarmos a maior parte dos cristãos se eles odeiam as doutrinas bíblicas, eles diriam que não, até que aquilo se tornasse específico. Contudo, a Bíblia torna claro que habita nos corações e nas almas de homens não regenerados um profundo ódio a Deus. O mesmo que está nos anjos caídos. Amor por Deus não é natural para nós. Mesmo no estado redimido, nossas almas se esfriam. E muitas das vezes percebemos sentimentos de indiferença em nosso coração. Mesmo no coração regenerado, que há uma semente incorruptível, ainda há corrupção suficiente para percebermos horrivelmente indiferença, declínio no amor. Quando oramos, nossas mentes vagueiam, não é? Mas quando fazemos outras coisas, não vagueiam. As pessoas dizem que quando a gente está com alguém que é muito agradável, a gente perde o senso da hora. As pessoas fazem isso no Maracanã, no cinema, saindo com amigos, mas num culto as pessoas nunca perdem o senso da hora. Orando a Deus, a maioria das pessoas não perdem o senso da hora. Elas podiam jogar fora numa mesa, comendo pizza e falando bobagens, talvez a noite inteira. Mas um culto tem que ter 1h30. Ela pode maratonar Netflix, mas ela não consegue ler muito a Bíblia, nem orar. Como é diferente isso de nosso comportamento quando estamos na companhia daqueles a quem muito amamos. Então, nós vemos o grande fosso que se tornou o homem na carne. Nossa falta de amor natural por Deus é confirmada por nossa falta natural de desejos por Ele. Quando decorar o breve catecismo de Westminster, eu achei aquilo inicialmente uma tarefa
pesada, não é? Mas a primeira pergunta, ela é meio massacrante se você está achando difícil, porque diz assim: qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter prazer nele para sempre. Para nós, a princípio, isso não faz muito sentido. Eu entendi que há alguma ligação entre glorificar a Deus e obedecer a Deus, o que deixa de captar o elo entre apreciar, desfrutar. Você vê, isso não é nada natural no ser humano. Se o fim principal, o propósito da minha vida era apreciar a Deus, então eu estava deixando escapar o objetivo da minha existência. Se o principal propósito da vida é desfrutar Deus, e eu tenho dificuldade de desfrutá-lo, então eu não me encaixo na principal razão pela qual eu existo. E mais tarde eu entendi, não é, meus sentimentos quando eu li a resposta de Lutero à pergunta: você ama a Deus? E eu disse hoje de manhã, Lutero respondeu, antes da sua conversão: amar a Deus? O que eu sinto é que às vezes eu o odeio. É raro entre os homens alguém que admita isso como Lutero. Mas isso só é parte, como eu disse, Lutero tinha menos aquela monte de capas de racionalização, não é? Como vimos, grande parte da controvérsia entre Pelágio e Agostinho focava a questão da liberdade da vontade humana, e ainda é hoje. As pessoas não vão dizer que elas abraçam a heresia pelagiana ou semi-pelagiana, mas é o que caracteriza a maior parte da igreja, como continua caracterizando a igreja católica. Por que as pessoas num dia como hoje dizem que são parte daquilo que aconteceu há 504 anos atrás com Lutero e Calvino e os reformadores? Eu não sei. Por que elas dizem ser protestantes e não católicas? Pelágio cria que a doutrina do pecado original faz violência à liberdade da responsabilidade humana, e se Agostinho avaliou o pecado original corretamente, ou seja, a nossa incapacidade de não pecar, não é? O que isso faz com o livre-arbítrio? A Confissão de Fé de Westminster declara assim: o homem, por sua queda a um estado de pecado, tem perdido completamente toda a capacidade da vontade para qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. De modo que, como homem natural, completamente avesso a esse bem e morto em pecado, o homem é incapaz, por força própria, de se converter ou de se preparar para se converter. Caso alguma vez a doutrina reformada de depravação total já tenha sido cristalizada em uma breve declaração, essa é perfeita, não é? Da confissão de fé. A incapacidade moral do homem decaído é o conceito-chave da doutrina da depravação total ou da corrupção total. Se a pessoa abraça esse aspecto, o restante do acróstico se segue. Se o homem é totalmente incapaz, então vai ter que ser tudo por graça, tudo por Cristo, tudo pela fé, só pelas Escrituras e somente para a glória de Deus. Não é? Todas as partes do acróstico com os solas se encaixam perfeitamente. Não é? É o que a Bíblia diz: eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Não há mais nenhum problema se a depravação total é crida, como claramente ensinada na Bíblia. Mas se o humanismo vai lá e nega isso, todo o resto tem um problema sem fim. Se ninguém pode buscar a Deus, Deus não poderia olhar para o futuro e ver alguém buscando Ele para escolher essa pessoa, não é? Se ninguém pode amar a Deus, Deus não poderia olhar para o futuro e ver alguém amando Ele e escolher essa pessoa. Isso é ridículo. Deus só poderia olhar para o futuro e ver o que os homens fazem por natureza. Eu já disse aqui que eu poderia dizer o futuro de vocês, sem errar. Daqui a uns anos, vocês vão estar na sepultura. Daqui a uns anos, os vermes vão comer os corpos de vocês. Eu posso dizer exatamente o que vai acontecer no futuro, porque essa é a natureza humana, como ela é, em pecado, indo em direção à morte. Não há como errar, não há como. Se eu olhasse para o futuro de vocês daqui a 100 anos, é o mesmo futuro. Eu não poderia olhar para o futuro
para ver algo diferente e fazer uma escolha das pessoas que vão viver para sempre, porque vocês vão morrer todos. Mortos em delitos e pecados. Se Deus olha para o futuro, Ele só pode ver inimizade, ódio. Se alguma coisa vai mudar, então terá que ser algo fora do homem que vai ter que agir. Não se pode aceitar de braços abertos o T aqui e rejeitar as 4 outras letras, com qualquer grau de coerência. Se a gente olhar com cuidado esse sumário sucinto do conceito da reforma e da Bíblia, da incapacidade moral dos homens, da escravidão ao pecado, a primeira confissão diz que, como resultado da queda do homem, diz assim: tem por completo perdido toda a capacidade da vontade para qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. É o que a Bíblia diz. É o que Jesus diz diretamente, além de toda a Bíblia dizer. Algo não só foi perdido, como completamente perdido. O homem não perdeu algo na queda, ele perdeu algo completamente. Foi perdido totalmente e por inteiro. Não é uma perda parcial ou diminuição da habilidade em que ficou alguma coisa. É uma perda radical e completa. Mas isso não significa que a habilidade da vontade de escolher tenha sido perdida. Esse é o problema. O que foi perdido é a capacidade de querer, de desejar e resolver qualquer bem que acompanhe a salvação. Como foi dito aqui, já discutimos a capacidade do pecador de realizar virtude civil, mas esses atos não se conformam à lei de Deus, porque eles se conformam externamente à lei de Deus, mas são motivados pelo oposto do que a lei de Deus diz. Então a capacidade moral perdida no pecado original não é, portanto, a capacidade de ser externamente moral, mas sim a habilidade de se inclinar às coisas de Deus, o coração se inclinar a Deus, o coração desejar Deus, o coração amar a santidade e não o pecado, a verdade e não a mentira, a luz e não as trevas. A confissão declara que o homem natural é, abre aspas, completamente avesso àquele bem, e ele está morto em delitos e pecados, é o que a Bíblia diz. Isso resume a descrição bíblica do homem decaído. Paulo descreve a condição da seguinte forma: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais, mas Deus não tem nada a respeito de nós, como todos os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, de 1 a 5. Nessa passagem, Paulo fala da obra do Espírito de nos vivificar, ou nos regenerar da nossa condição caída. Ele usa a imagem de nos ser dado vida, onde não havia vida nenhuma. Isso é, de sermos colocados em completo contraste em nossa condição prévia, mortos em delitos e pecados. O pecador não está biologicamente morto ainda. De fato, o homem natural está muito vivo, muito ativo. A morte em vista aqui é claramente a morte espiritual, que será a morte completa. Paulo fala dos mortos andarem, aqueles que agora andam segundo as potestades do ar, daquele que opera nos filhos das desobediências. Está falando de gente morta fazendo coisas, vivendo a vida. Ele chama de seguindo o curso deste mundo. Esse caminho é diametralmente oposto ao caminho do céu. Tomar esse caminho é caminhar em comum acordo com o príncipe desse mundo. Não há nenhuma diferença aos olhos de Deus das motivações do príncipe deste mundo e das pessoas que estão com ele aqui. Paulo está se referindo obviamente a Satanás. Portanto, em nossa condição natural nós somos discípulos dispostos. Jesus diz: nós somos filhos, e por isso vocês querem fazer a vontade, vocês querem.
Estar espiritualmente morto é estar diabolicamente vivo. Entende? É desejar, é querer, diabolicamente. Em nossa condição anterior, nós satisfazemos de boa vontade os apetites da carne e da mente, é o que a Bíblia diz. Nos comportamos como criaturas que são, por causa do pecado original, Paulo diz, por natureza, filhos da ira. Quando Paulo diz que somos filhos da ira, por natureza, ele coloca uma estaca no cerne do pelagianismo e do semi-pelagianismo. Nesse trecho ele fornece um retrato feio e pictorial do homem natural. Estar morto em pecado é estar num estado de escravidão moral e de escravidão espiritual. Por natureza nós somos escravos do pecado, escravos do diabo, e nós amamos isso. O homem caído ainda tem todas as faculdades para fazer escolhas. Você vê qual é o problema? Ainda temos uma mente, ainda temos uma vontade, ainda temos desejos e ainda fazemos escolhas. O problema é que em nossa condição decaída só fazemos escolhas pecaminosas. Nós fazemos essas escolhas livremente, o diabo não nos obriga, ninguém nos obriga. É preciso dizer que o pecado ele flui dos nossos corações, onde está a nossa vontade, nossos anseios, nossos desejos. Nós pecamos precisamente porque queremos pecar, todos. E somos capazes de escolher exatamente o que queremos escolher, pecar. E somos capazes de pecar. Onde está então o local da nossa incapacidade? A confissão diz que o homem natural é incapaz de se converter ou se preparar para isso. Se nós ainda temos um arbítrio, porque somos incapazes de nos converter ou nem mesmo nos preparar para a conversão, já que, junto com Pelágio, grande parte da igreja hoje, junto com a igreja católica, diz que o homem pode, e faz. A resposta é simples, é porque nós não queremos. Se você perguntar, por que o homem não pode se preparar para se converter, e para a conversão, por que ele é incapaz? Porque ele não quer, porque ele odeia Deus, porque ele odeia a luz, porque ele ama o pecado. Nós sempre escolhemos segundo nossas preferências, nossos desejos. Nós escolhemos aquilo que nós amamos. Não temos nenhum desejo por ser santos, nenhum anseio. Não há nenhum desejo em nós em glorificar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo sobre todas as coisas, nenhum, zero. Não temos nenhum desejo pela retidão de Deus, e a livre escolha, por definição, envolve escolher o que nós desejamos, e nós nunca desejamos. Então, livre escolha, livre arbítrio se coloca diante de nós. Em um sentido é porque nossas vontades estão livres, é que nós estamos no estado de incapacidade moral. A matéria espinhosa da livre opção está ligada à maneira como nossa vontade funciona. Em seu debate com Pelágio, Agostinho insistiu que o homem decaído retém uma vontade livre e liberium arbitrium, no sentido de que o homem não há uma compulsão externa obrigando o homem a pecar. E ele insistiu, no entanto, que pelo pecado original o homem perde a liberdade, libertas, que desfrutava antes da queda. Então, na superfície, parece que Agostinho está fazendo uma brincadeira de palavras, um jogo de palavras. Como uma pessoa pode ter uma vontade livre e não ter liberdade? Isso deve ser uma distinção sem uma diferença, se olhado superficialmente. A distinção, no entanto, é tanto real quanto fundamental, importante. O homem ainda tem a capacidade de fazer escolhas, e nesse sentido, ele é livre. Nesse sentido, Satanás é livre, porque Satanás só faz o que ele quer. Ele odeia Deus. Tudo o que ele quer fazer é coisas que estão de acordo com o seu ódio a Deus e o seu amor às trevas. Ninguém obriga Satanás. Ele é mau. Mas o homem ainda tem a capacidade de fazer escolhas, e nesse sentido, ele está livre. Mas lhe falta a capacidade de exercer o que a Escritura chama de liberdade régia.
a liberdade para a obediência espiritual, para desejar, almejar, querer. Calvino assumiu uma posição explicando Agostinho assim: esta liberdade é compatível com sermos depravados, servos do pecado. Aquela liberdade que Agostinho disse que o homem ainda tem, entre aspas. Essa liberdade é compatível com sermos depravados, servos do pecado, incapazes de fazer nada se não pecar. Nesse aspecto, Calvino diz, então, o homem é dito ter livre-arbítrio, entre aspas. Não porque tem uma escolha livre do bem e mal, mas porque ele sempre age voluntariamente e não por compulsão. Isso é perfeitamente verdade, mas porque um assunto tão pequeno foi dignificado com tal orgulhoso título? Uma pessoa que só pode amar o mal e fazer o mal, mas por que ela faz? Porque ela quer fazer, o que mostra que seu coração é totalmente mau. Por que isso é dado como um título bom? É dizer que o diabo ser diabo só porque ele ama ser o diabo é algo bom. Isso é uma liberdade admirável, não é? Que o homem não é forçado por nada a ser servo do pecado, enquanto que é, no entanto, heterodoulos, um escravo voluntário. A luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas. Ele não pode escolher o que ele não ama. Se escolhes por outro motivo, não tem valor. Porque se você não ama a luz, mas escolhe a luz porque você quer ficar curado, porque Deus vai ficar assim, você está exatamente fazendo o que a Bíblia diz que é o pecado. O motivo destrói tudo. Só podia haver um motivo para buscar a Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a luz, amar o ser, o caráter de Deus. Qualquer outra razão por escolher Deus, é óbvio que não está vindo da minha natureza. Está vindo da minha natureza caída, por um motivo diabólico e pecaminoso. Então, embora Calvino afirmasse que somos capazes de escolher o que queremos, ele viu o termo livre, colocado como grandioso, diante disso como algo patético. Tu dizer de uma maneira incrível que o fato de Satanás sempre fazer o que ele quer faz dele um ser livre, como se esse título de livre fosse alguma coisa que fizesse ele deixar de ser nada menos do que um ser que ama tanto as trevas, que tudo que ele faz está naquela direção. Então ele diz: por que deveria algo tão pequeno ser dignificado com um título, como se tivesse nesse título algo valioso? O título é mesmo enraizado no próprio orgulho humano. Eu sou livre, eu sou mau, mas é porque eu quero. Eu só amo a maldade. Isso só é mais terrível, não é? É porque eu só amo a escuridão, então. É mais terrível. É uma escravidão que está nas fontes da vida. A ótica humanista e pagã do livre-arbítrio é que a vontade age a partir de uma postura de indiferença. Por indiferença, nós queremos dizer que a vontade não está inclinada nem para o bem nem para o mal, mas existe um estado de neutralidade, nem bem nem mal, e o homem escolhe a partir de nem bem nem mal. Ele não ama o mal, nem ama as trevas também, ele está ali, ele não ama nada. Esse estado não existe, não é? A mente do homem não faria nada se ela não tivesse preferências. O homem, na verdade, não faria escolhas. A mente do homem decaído não tem nenhum predisposição ao mal ou ao bem. Isso seria a não inclinação a nada. Essa visão de livre-arbítrio está num percurso de colisão com a visão bíblica do pecado. Se você abraçar isso, você tem que ter coragem de negar tudo que a Bíblia diz. Sobre isso, Jonathan Edwards definiu a vontade como a mente escolhendo. Jonathan Edwards não negou que há uma distinção significativa entre a mente e a vontade. Mente e vontade são coisas distintas. Embora a mente e a vontade possam ser distinguidas entre si, elas não podem ser separadas uma da outra. É o que ele diz. Ouçam, ações morais envolvem escolhas morais. Uma escolha sem a mente não é uma escolha moral. Então, plantas, elas podem inclinar suas raízes em direção à água. Não é? Elas fazem isso por uma série de causas físicas. Mas nós não julgamos esse movimento em termos de virtude ou vício. O egoísmo,
Porque essas ações são involuntárias, elas não partem de uma mente. Nós também participamos em ações involuntárias. Nós não decidimos quanto a ter nossos corações batendo, o sangue circulando. Há muitas coisas, há muitos processos em nosso corpo, por exemplo, que são involuntários. O cérebro pode estar envolvido nesse processo de um ponto de vista superior, fisiológico, mas não de um ponto de vista de vantagem consciente, ainda bem. Se eu tivesse que conscientemente manter meu coração batendo enquanto estou falando com vocês, provavelmente eu ia morrer. Quando Jonathan Edwards falou da vontade como sendo a mente escolhendo, ele quis dizer que fazemos escolhas de acordo com o que calculamos ser preferível e melhor para nós, em termos de opções diante de nós. A luz veio ao mundo, a minha mente está olhando a luz e as trevas. Edwards concluiu que sempre escolhemos de acordo com a inclinação que é mais forte no momento. Você pode dizer assim, não, eu posso muitas vezes escolher uma coisa contrária à minha maior inclinação. Não é verdade. Se alguém diz assim para você agora aqui, ó, com uma arma, dá o dinheiro ou você vai morrer. Você não quer dar o dinheiro. Mas então por que você deu o dinheiro? Porque é óbvio que a sua inclinação mais forte é viver, não o dinheiro. Você não fez algo totalmente contrário às suas inclinações ao dar o dinheiro. Você se rendeu ao que era mais precioso para você, a sua vida. Esse é um discernimento crucial em se desvendar a mente. Significa que toda escolha que a gente faz tem uma causa antecedente. Nossas opções não são espontâneas, elas não surgem do nada. Há uma razão para cada escolha que você faz, cada escolha. Num senso estreito, cada escolha que a gente faz é determinada por aquilo que nós mais amamos e achamos mais precioso naquele instante. Dizer que nossas escolhas são determinadas soa como determinismo. Determinismo, de tanto, quer dizer que nossas escolhas são controladas por forças externas. E não é isso que está acontecendo. Isso resulta em alguma forma de coerção, que cancela a livre escolha. O que Jonathan está dizendo é que o que ele tem em mente é algo diferente, não é? Maior. Nossas escolhas são determinadas no sentido em que elas têm uma causa. Elas nunca são a partir da neutralidade. Nós não escolhemos o pecado a partir da neutralidade. Essa causa é a inclinação da nossa vontade. Isso é a autodeterminação, que é a própria essência da livre escolha. Por isso, Calvino falou de heterodoxo, escravo voluntário. Nós sempre queremos pecar. Se eu determino o que escolho, isso não é determinismo, mas sim uma espécie de determinismo. Quando temos fortes sentimentos sobre fazer algo, nós podemos exclamar, eu estou determinado a fazer isso. Isso se refere apenas a um desejo forte, né, ou inclinação forte da vontade para se mover naquela direção. Eu estou determinado a fazer isso. Quando Jonathan diz que sempre escolhemos de acordo com a nossa inclinação mais forte naquele instante, ele quer dizer não só que podemos escolher o que mais queremos no momento, mas o que precisamos escolher. De fato, é exatamente assim que a gente faz escolhas o tempo todo. Tente se lembrar de uma escolha que você já fez que não estava de acordo com sua inclinação mais forte naquela hora. Às vezes nós ficamos confusos sobre isso porque somos assaltados por uma ampla variedade de inclinações. Nós não temos só uma inclinação agindo. E elas mudam de intensidade em nós o tempo todo. Ou seja, nós temos desejos conflitantes. Nós temos o desejo de estar em forma, sermos magros e comer bastante. Alguma coisa mais forte, em determinado momento das nossas vidas, em fases, vai ter que ser a inclinação mais forte, porque é a inclinação mais forte que vai determinar o que a gente faz. Então, por exemplo, depois que nós terminamos uma refeição pesada, é a hora mais fácil de decidir fazer um regime. Depois que você acaba de comer, você comeu uma tossarada, agora depois do culto, pizza, você pode falar assim, amanhã eu começo um regime. Por que é fácil? Porque eu estou totalmente saciado de carboidratos, de tudo isso. Com os estômagos cheios, nós decidimos reduzir. Eu vou falar, eu vou reduzir as calorias do que eu vou comer, agora porque eu não estou precisando de caloria nenhuma, né? Depois de algumas horas, não precisa nem de muito tempo, né? Só algumas horas, é um problema isso. Nós ficamos com fome.
E o desejo por alimento começa a se intensificar, o desejo por calorias. E quando chegamos a ponto de querer comer torta mais do que queremos ser magro, então nós comemos torta. Todas as coisas sendo iguais, talvez nós íamos querer sempre ser magros. Se todas as coisas continuassem como estavam naquele momento que eu decidi ser magro, que era quando eu estava com o estômago cheio e sem sentir nenhuma vontade de comer nada, então eu ia realmente ser o cara mais em forma do mundo e não quer mudar isso. Se tudo continuasse igual, eu continuaria igual, mas como a fome chega, todas as coisas sendo iguais, eu ia querer perder o excesso de peso, mas nós temos um desejo real de ser esbelto, você vê, ele é verdadeiro, mas esse desejo ou inclinação surge contra outro desejo por prazeres, eu diria, culinários. E o problema é que todas as coisas não continuam iguais. Na hora que eu tomei aquela decisão, eu estava com o estômago cheio, não estava com vontade de comer nada, mas agora eu estou morrendo de vontade de comer. Outro exemplo é o dinheiro ou a vida, como eu dei, não é? Nós não gostamos que o ladrão nos roube, mas nós, por mais que queiramos o dinheiro, nós temos o dinheiro, quando colocamos ele contra a vida, nós achamos que a vida é mais importante. E você vê que você continua escolhendo o que você acha mais importante. Esse caso enfatiza que nem sempre as coisas são iguais quando fazemos escolhas. O ladrão te reduziu a 2 opções apenas. Dinheiro ou vida. Agora, você não estava pensando nessas categorias. Você estava pensando em dinheiro e vida. Mas agora uma coisa foi colocada contra a outra. O ladrão reduziu todas as coisas sendo iguais. Eu nunca ia dar o meu dinheiro para aquela pessoa, não é? Todo o meu dinheiro para ela. Mas as coisas não são mais iguais. Não é? Uma vez feita a ameaça de morte, os níveis de desejos começam a mudar dentro de mim. O desejo de viver. E a vítima tem um desejo maior de continuar a viver do que de ficar com a carteira ou com o seu celular, então ele entrega o dinheiro. E é claro que há um elemento de coerção nesse cenário. Mas a coerção não é absoluta, não é final. A pessoa ainda escolheu o que ele achava melhor. A escolha ainda está lá, de pegar ou morrer, de entregar ou morrer. Uma pessoa pode ter sentimentos tão fortes contra o roubo, que ele prefira morrer, ele pode gritar, dê-me a liberdade ou a morte, Mas sabe que mesmo que morra como Marte, o ladrão ainda vai ficar com o dinheiro. Então o ponto disso é que nós escolhemos de acordo com a nossa inclinação mais forte naquele instante, instante após instante. Nós devemos entender isso à medida que procuramos crescer em nossa obediência a Deus. Toda vez que eu peco, nunca diga que você pecou porque naquele momento você preferiu a obediência, mas mesmo assim pecou, porque não pode ser verdade. Eu posso ter um desejo real em meu coração de ser obediente, mas no momento em que eu pequei, eu desejei mais pecar do que ser obediente. E chegar de outra forma diante de Deus seria a pura hipocrisia. De achar uma desculpa que diga que eu queria ser obediente e pequei. Esse dilema é expresso pelo apóstolo Paulo, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, muitas vezes, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Paulo está descrevendo o conflito que enfrentamos entre inclinações rivais, umas para o bem e outras para o mal. O bem que eu quero, Isso não é contrário ao ponto de vista que Jonathan estava ensinando, que nós escolhemos de acordo com a inclinação mais forte. Cristãos têm mesmo um desejo ou vontade de glorificar a Deus se eles foram regenerados. Mas nem sempre eles fazem. Às vezes cedemos a um desejo oposto. Não fazemos o que desejamos fazer porque não queremos fazer o bem com suficiente intensidade naquele instante. Todo o processo de santificação envolve essa luta. A questão é que a semente incorruptível, ela é imortal, ela é vencedora naqueles em que Deus colocou a sua vida imortal. Paulo compara
isso como uma guerra, uma batalha titânica entre o espírito e a carne, o que não existia antes, quando o homem era apenas carne. A luta entre o espírito e a carne é a luta da pessoa regenerada. O homem não regenerado, natural, não experimenta nada nessa luta. Ele pode experimentar não fazer coisas por consequências tais. Ele está escravizado ao pecado, atuando conforme a carne, vivendo como a carne, escolhendo conforme a carne. Ele escolhe de acordo com a inclinação que é dominante no momento. E essa inclinação nunca é ser santo, glorificar a Deus. São inclinações diferentes, mas todas elas têm a mesma raiz. O desejo do não regenerado são maus continuamente, ou seja, nunca estão centrados em Deus. Esta é a escravidão, ou a morte espiritual, com a qual a doutrina do pecado original está preocupada. Jonathan Edwards faz outra distinção importante entre capacidade natural e capacidade moral. A capacidade natural é fornecida a uma criatura pelo Criador. Por exemplo, as aves, elas têm a capacidade natural de voar, sem o auxílio. A gente também tem, né? Mas a gente tem que andar, tem que voar no avião, ou com o auxílio de alguma máquina, alguma asa delta, alguma coisa. Os seres humanos não têm. As aves têm capacidade natural de voar sem auxílio. Peixes têm a habilidade natural de nadar no mar. Diferente dos peixes, nós não podemos viver no mar sem o auxílio de equipamentos. Como é que nós passaríamos uma semana debaixo do mar? Deus fornece guelras e barbatanas para os peixes. Deus fornece pena para as aves, mas Deus não nos deu penas e nem guelras. Nós, seres humanos, temos a capacidade natural, no entanto, de fazer escolhas. Foi-nos dado, igual Deus deu pena aos pássaros, Deus deu guerra aos peixes, Deus nos deu a capacidade natural de fazer escolhas. Foi-nos dado o equipamento natural necessário. Diz Jonathan Edwards, nós temos uma mente que pode processar a informação e entender. Essa mente, ela pode processar a informação, ela pode entender as obrigações para a lei de Deus, que temos impostas pela lei de Deus. Nós temos uma vontade que nos capacita a escolher, a fazer o que nós queremos fazer. Antes da queda, nós também tínhamos uma inclinação, capacitando-nos a escolher o bem, mas também nós podíamos escolher o mal. É precisamente essa inclinação ao bem que foi totalmente perdida na queda. O pecado original não destrói nossa humanidade, você vê, nem nossa capacidade de fazer opções, está lá. A capacidade ou faculdade natural permanece intacta. O que foi perdido é a inclinação para qualquer coisa que seja santa, boa e para a glória de Deus. A pessoa não regenerada não se inclina a obedecer a Deus, ou se ele pensar em obedecer a Deus, ele tem algum interesse centrado nele. Esse indivíduo não tem nenhum amor para com Deus que mova a vontade dele a escolher a Deus, e ele tem um monte de amores dentro dele que move a vontade dele em direção ao pecado. Ele poderia escolher as coisas de Deus se ele quisesse, mas ele não quer. Ele só pode escolher coisas de Deus por motivos obscuros, centrados em si mesmo. Nossas vontades são tais que não podemos escolher livremente aquilo que não temos desejo de escolher, e nós não temos nenhum desejo para com Deus. A perda fundamental de um desejo por Deus é o cerne do pecado original. O fato de nós não amarmos não nos inocenta, mostra o tamanho da escuridão do nosso ser. A falta de desejo por Deus nos deixa moralmente incapazes de escolher o bem, porque nós só escolhemos o que amamos e desejamos. Então é isso que Jonathan Edwards quis dizer quando distinguiu entre capacidade natural e capacidade moral. Nós temos capacidade natural porque nós temos mente capaz de fazer as distinções e temos vontade, mas não temos capacidade. O homem decaído tem a capacidade natural de escolher Deus, se ele quisesse, mas lhe falta a capacidade moral para fazer isso, como em Satanás, como nos anjos caídos. A capacidade de fazer escolhas morais certas requer desejos certos, inclinações certas, amores certos, anseios certos, e nós não temos. Se uma inclinação certa para o bem, sem uma inclinação verdadeira e correta para o bem, ninguém pode escolher o bem. Por isso Jesus diz, ninguém pode vir a mim se do Pai não lhe for concedido. Se alguma coisa externa não acontecer, ninguém pode vir
Ninguém quer vir, ninguém virá. Nossas escolhas seguem as nossas inclinações. Para o homem poder escolher as coisas de Deus, primeiro ele precisava ser inclinado para Deus. Ele precisava ter desejos profundos e verdadeiros por Deus, pela santidade de Deus, pela glória de Deus. E visto que a carne não faz nenhuma provisão para as coisas de Deus, a graça é exigida soberanamente para podermos ser capazes de escolher. Então a pessoa não regenerada precisa ser regenerada antes que tenha qualquer desejo por Deus. Não há quem busque a Deus. Não há ninguém que o anseie ou o ame. Os espiritualmente mortos, primeiro, precisam ser tornados vivos pelo Espírito Santo antes que tenham qualquer desejo de Deus, como um morto precisa ser tornado vivo antes que ele possa tomar um café comigo, sentir fome. No enterro, todo mundo está com fome quando demora muito, menos o morto. Para ele é indiferente se você vai demorar umas 2 horas antes de fazer o enterro, ou umas 3 horas, ele também não sente cheiros. Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne, o homem natural, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, contudo, vós não credes em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo meu Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Há algo de diferente neles, né? Pedro respondeu: para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. João 6, 63, 68. Nessa ocasião Jesus falou sobre a impotência moral da carne humana, do homem natural. Ele ensinou aos seus discípulos que a carne para nada aproveita. Talvez seu comentário mais surpreendente tenha sido esse: ninguém pode vir a mim, se pelo meu Pai não lhe for concedido. Essa declaração é uma proposição negativa universal, declara uma incapacidade universal de ir a Cristo. A palavra não descreve permissão, não é que Deus não permite, ninguém pode vir, porque Deus está, como quando você vai entrar num lugar, tem um cara lá na porta, ninguém pode entrar. Não é isso. Não é? Ele está falando capacidade, ninguém pode vir. Ninguém tem capacidade. Você precisaria amar a Deus, você precisaria amar tudo que Deus é, antes de querer Deus. Dizer que ninguém pode fazer alguma coisa é dizer que são incapazes de fazê-lo. A verdade nua expressa por Jesus é que nenhuma pessoa tem a capacidade de chegar a Ele, desejá-lo, amá-lo. Para uma pessoa poder chegar a Cristo, primeiro ela precisa ser concedido, precisa ser dado àquela pessoa, primeiro, esses anseios, esses desejos. Isso é que move a vontade. Deus precisa fazer algo para vencermos nossa incapacidade moral de chegar a Cristo. Não podemos abraçar Cristo na carne. Sem o Espírito, a carne para nada aproveita. Não podemos chegar. A afirmação de Jesus sobre nossa incapacidade natural de chegar a Ele é uma expressão forte, radical, tão forte quanto a posição tomada por Agostinho, Calvino, Lutero, Jonathan Edwards. Porque essas pessoas só estavam falando o que a Bíblia diz sobre o homem. E isso não encaixa de modo nenhum com o humanismo secular e aquilo que permeou não só o coração de Agostinho. E o problema nosso é que nós, inicialmente, Pelágio estava pensando o quê? Em reforma moral. Isso acontece o tempo todo, não é? E nós tendemos a olhar o nome da pessoa que está dizendo algo, não é? Quanto mal Finney fez por ser um pelagiano que é considerado um herói entre os evangélicos. John Wesley, ele lutou completamente contra grandes partes dessas verdades, mas as pessoas ficam falando para mim assim: não, mas ele era muito amigo de Hatfield, ele falou, um falou para o enterro do outro, mandou uma carta. Isso para mim não tem nenhum valor. Essas coisas não são assim. Se me falassem que no final Agostinho gostava muito de Pelágio, e daí?
E se Agostinho, por certo amor a Pelágio, ou Lutero, por Erasmo, ainda bem que não, mudassem a verdade, estaria errado. Nós não argumentamos dessa forma. Pode ser que o melhor amigo que eu tivesse na vida se tornasse alguém que ensinasse algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Em vez de simplesmente eu querer falar no enterro dele algo maravilhoso, eu continuaria dizendo a verdade. Lutero podia encontrar várias virtudes que ajudaram a reforma no que Erasmo fez na tradução da Bíblia, mas nós não somos impulsionados assim. Na verdade, o que você vê, a importância da reforma, Agostinho, Calvino, Lutero e os grandes puritanos como Jonathan Edwards, é que eles são teólogos completamente cativos ao que Jesus diz, e não importa mais o que alguém disse, nem próximo, nem de amizade, nem de companheirismo, como suposto. Lutero era um homem da igreja e Erasmo também, Agostinho era e Pelágio também era, e Finney também era. Não é assim que nós olhamos, nem olharmos quantas pessoas foram atingidas de alguma forma por Pelágio, não importa. O que ele estava ensinando? E isso é a mesma coisa hoje. O auditório de Cristo reagiu fortemente ao ensino de Cristo, e todos deixaram de segui-lo, porque ele estava falando exatamente sobre essa incapacidade. Ele perguntou aos discípulos: e vocês? Vocês também não vão? Eu não vou falar uma coisa bonita no enterro de vocês, porque se vocês quiserem, vocês podem ir com eles. E suponho que saíram para se unir às fileiras dos pelagianos da época, porque a ofensa deles com o que Jesus ensinou é a mesma da maior parte dos cristãos na igreja católica, na igreja evangélica, defensores do livre-arbítrio humanista secular. O teólogo batista Roger Nicole, uma vez ele observou: nós somos todos por natureza pelagianos, e é verdade, ninguém precisa ensinar isso a nós. Naturalmente nos inclinamos pelos seres humanos pela única razão. Por que nós sempre nos inclinamos para o ser humano? Por que nós inclinamos sempre para o humanismo secular? Por quê? Por uma razão egoísta. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Essa é a nossa única argumento, a nossa única razão. Eu tenho que ser humanista porque eu sou humano. Eu tenho que me sentir, me opor à ideia da maldade final da humanidade, porque eu estou entre eles. Porque se ninguém é bom, então eu também não sou. Porque se não há justificativa para nenhum pecado de nenhum ser humano, não há nenhuma para os meus. Você vê que na verdade a motivação não é nem pelos seres humanos, é por egoísmo. Eu sou humano. Temos a tendência em pensar em categorias pelagianas e achamos difícil escapar delas. Nem mesmo a conversão a Cristo nos cura instantaneamente dessa tendência. E você vai ver várias vezes as coisas do humanismo secular grudando em você. O pelagianismo permanece vivo e passa bem, é bem recebido na casa evangélica. É o pelagianismo, o semi-pelagianismo. E muitos vão dizer, para ele se sentir bem, que isso aqui não é central. Mas se essa primeira pétala for tirada, todas as doutrinas da salvação se perdem. E tudo que Jesus é como um Salvador também. Por causa da nossa depravação e dos efeitos do pecado original, nós só achamos libertação pela graça livre de Deus. Então, a Confissão de Fé de Westminster diz assim: quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, liberta-o da sua natural escravidão ao pecado, e somente pela graça o habilita a querer e fazer livremente o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por razão da corrupção que ainda ele tem, esse pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja só o que é bom, mas ainda há o que é mal nele. A vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre somente para o bem, só quando ele for glorificado.
Você vê, o homem vai ser completamente livre, no sentido de como Deus é livre, porque muitas pessoas acham que ser livre é poder pecar, mas Deus não pode pecar. Deus odeia o pecado. Deus sente a mais profunda aversão possível, imaginável, infinita ao pecado. Deus não poder pecar não quer dizer que ele não é livre, quer dizer que ele é exatamente livre. O seu ser perfeito só ama, deseja e anseia coisas perfeitas. Um dia ele diz que nós vamos ser essa perfeita imagem do seu Filho, e nós nunca mais pecaremos, nunca mais. Não estaremos aonde Adão estava, estaremos num estado de nunca mais poder pecar, não porque alguém vai nos proibir, mas porque nós, como Deus, como os anjos eleitos, para sempre desejaremos só e somente tudo como Deus deseja. É a liberdade da glória dos filhos de Deus. A confissão entende que uma pessoa que é inclinada em somente uma direção, quer para o bem, quer para o mal, ainda é livre, em certo sentido. Essa liberdade é real. Por exemplo, Deus é totalmente livre, contudo, ele é incapaz de pecar. Essa incapacidade tem sua raiz não em um defeito, não é? Mas tem sua raiz em seu caráter, sua justiça interna, pela qual Deus nunca deseja ou está inclinado a pecar. Ele é livre. Jesus nunca foi tentado como nós. Todas as tentações de Jesus foram externas. Não há nada da tentação que pode assim ser pecaminosa em Cristo. Essa falta de desejo para o mal não diminui a liberdade de Deus. O fato de Deus nunca desejar nada mal mostra quão livre Ele é. Do mesmo modo, em nosso estado glorificado no céu, nós seremos incapazes de pecar, porque todo desejo de pecado e todos os vestígios do pecado original terão sido removidos de nós, e mais, terá em nós, em nossa união com Cristo para sempre. Ainda estaremos livres para escolher, e vamos sempre escolher para sempre o que queremos, mas escolheremos somente o bem, porque é a única coisa que nós desejaremos como Deus deseja. Ele é incapaz de pecar, e nós seremos incapazes de pecar, não porque não seremos livres. Essa é a liberdade a qual Agostinho se referiu como liberdade ao grau máximo. Ninguém obriga Satanás a ser Satanás. Ele simplesmente não pode fazer outra coisa a não ser amar as trevas. Em breve, nós, homens regenerados, que agora têm o Espírito, esta nova vida, seremos glorificados, e não haverá mais nenhum vestígio. Não é porque vai ser tirada a nossa lembrança do passado. O mundo, não é as coisas que fazem isso. Não é? Jesus andou no mundo, mas ele não podia ser. Deus não pode ser tentado pelo mal. Todas as tentações no homem Jesus podem vir de fora. Não é porque o mundo será perfeito, não é porque a nossa memória vai ser apagada, nem nós vamos ver, lembrando daquelas pessoas perdidas, vamos ficar arrasados. Não. Isso faz parte do pecado, essa ideia de que Deus não está sendo tão bom e tão justo. A santidade absoluta de Deus está mantendo todas aquelas coisas eternamente. Nós ficaremos eternamente satisfeitos, porque seremos perfeitamente como Ele é. Livres completamente, como Agostinho disse, liberdade no grau máximo. É o destino de todos aqueles que já são livres hoje e estão sendo levados por Deus a esse estado de glorificação. Os que dantes conheceu, a esses predestinou, os que predestinou, a esses chamou, os que chamou justificou, e a esses glorificou. Em breve nós estaremos nesse último ponto. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso.
darei, tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim.